Olá, professor! Seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de Moodle para professores, vamos trabalhar com um banco de questões. Vamos inicialmente falar de categorias, tão importante quanto o questionário, tão importante quanto as questões. E em seguida, vamos ver como montar algumas questões autocorrigíveis. Então, vamos testar o som e em seguida começar. Ei, 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 teste, 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 som, 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 laser digital, double deck system, sensacional, au au, show, show, show. Olá, professor, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeo de Moodle para professores, vou mostrar para vocês banco de questões. Então você, depois de estar logado na sua disciplina, você vai vir aqui logo no início da página, tem uma engrenagem, você vai clicar nessa engrenagem, vai clicar aqui nesse link mais e vai aparecer aqui para vocês banco de questões. Tão importante quanto ao questionário ou as questões são as categorias. Então vou clicar aqui em categorias e ele vai mostrar para mim as divisões que eu tenho do meu banco de questões. Então, nesse item 1 eu tenho 6 questões, SPT eu tenho 5, SIG eu tenho 12, SAD eu tenho 8. Para cada aula que eu faço, eu crio um banco de questões com uma atividade no final dessa aula, para o aluno ficar atento e não ficar disperso, principalmente quando ele está à distância. Mas pratico isso também nas aulas presenciais. Então, a minha próxima aula vai ser sobre SAE, Sistemas de Apoio a Executivos. Então, eu venho aqui, ó, padrão, minha categoria PAI, que é a principal de todas, é o padrão para sistemas integrados, e eu vou criar aqui 05 traço SAE, Sistemas de Apoio a Executivos, e vou adicionar essa categoria. Na hora que eu for criar as questões, eu vou colocar as questões aqui nessa categoria. Então, no final de cada aula, eu pego e seleciono as questões relativas ao assunto que eu estou tratando. Se futuramente eu for dar uma prova ou uma atividade que englobam mais assuntos, aí eu posso pegar e definir. Eu quero uma questão de SPT, quero 2 de SIG, quero 3 de SAD, e aí eu consigo montar o meu questionário conforme a minha necessidade. Você criou as questões e deixou todas elas dentro aqui da categoria PAI, você depois pode mover essas questões para outras categorias. Então você criou, vamos falar que você fez o processo inverso. Você criou as questões e não criou as categorias. Então o que você deve fazer? Criar a estrutura das suas categorias e mover as questões para dentro delas. Por quê? Quando você for criar o questionário, você vai selecionar de cada categoria o número de questões que você deseja. Outro fato importante é que você não tenha o número de questões do seu questionário igual ao número de questões do seu banco. Porque, nesse caso, todas as atividades para todos os alunos serão iguais. Então é importante que você tenha pelo menos o dobro de questões no seu banco em relação ao questionário que você vai aplicar. Porque se você tiver igual, isso é fato, os alunos 1 ou 2 vão fazer esse questionário, eles sabem que o questionário é igual, mesmo você colocando ordens aleatórias das questões, ordem aleatórias das alternativas, 1 ou 2 vai fazer, vai colocar no WhatsApp do grupo e os demais só vão copiar a resposta e colar no seu questionário. Quando você tem mais do que isso, muito mais questões do que o questionário, e o Moodle vai criar atividades aleatórias para cada aluno,
Nas minhas aulas, tanto presenciais quanto à distância, o que eu vejo é os alunos discutirem as questões. É óbvio que eles vão sempre se comunicar, mas nesse caso eles não vão copiar simplesmente a resposta da questão. Eles vão discutir como a questão deve ser feita. E isso é uma experiência de vários anos que eu tenho nas aulas presenciais, onde eu aplico esse tipo de atividade. Então aqui eu mostrei para vocês o caso mais básico de todos, onde eu tenho aqui cada um dos assuntos da minha aula e quantas questões eu programei, quantas questões eu tenho aqui desenvolvida em cada uma delas. Vou te mostrar uma outra disciplina. Aqui na disciplina de gestão de materiais, eu já tenho mais detalhado, já não tão básico igual a de sistemas integrados. Então, por exemplo, aqui eu tenho um assunto que eu dei em aula, que é da curva ABC, classificação ABC, e eu separei aqui questões teóricas e exercícios. Na hora de eu aplicar o meu questionário, eu coloquei lá, eu quero 7 questões teóricas e 3 exercícios. Então, o que o Moodle vai fazer lá no meu questionário? Ele vai sortear para os alunos dessas 15 questões, 7, e dessas 12, 3 para que o aluno desenvolva a sua atividade. Tem um outro caso aqui, quando eu dei níveis de estoque, eu não separei por teoria e exercício, eu separei por subtemas. Então, curva dente de serra tinha 6 questões, tempo de reposição, com ponto de pedido tinha 9, estoque mínimo 5, giro de estoque 5, e aí eu selecionei um número de questões que eu achava interessante sobre cada um desses temas. A mesma coisa eu fiz aqui com previsão para estoque. Eu criei subitens desse tema, criei questões para esses subitens e na hora de eu aplicar a minha atividade, eu escolhi quantas questões seria necessária de cada item para que o aluno realizasse. Então, por isso que é muito importante aí você criar categorias para poder diversificar e dar uma qualidade diferenciada no seu questionário, porque você vai poder selecionar que tipo de questões dentro daquele assunto que você quer. Outro dado importante, interessante, vamos supor que eu queira fazer uma atividade sobre dimensionamento e controle de estoque. Eu posso colocar lá no meu questionário para ele selecionar questões direto desse tema e ele vai pegar todas essas 50 questões aqui, 50 não, mas eu tenho mais de 70 questões aqui, ele vai selecionar aleatoriamente para os alunos. Como eu posso falar que eu quero 5 questões de objetivo de estoque, 5 de previsão de estoque, 5 de custos, ou seja, eu posso dar uma qualidade melhor nessas questões aleatórias na hora de aplicar a atividade para os alunos. Então, por exemplo, aqui o meu próximo tema vai ser lote econômico. Então, para eu criar lote econômico, eu vou vir aqui. Lote econômico está dentro de dimensionamento e controle de estoque. E aí eu vou colocar 02.6 traço, meu próximo assunto é lote econômico. E aqui vou adicionar a categoria. E aqui embaixo, depois 2.5, tem lote econômico. Não criei nenhuma questão ainda sobre lote econômico, porque ainda eu também vou criar aqui embaixo subitens do lote econômico. Então, para eu criar subitens desse lote econômico, então eu vou vir aqui, a minha categoria pai vai ser lote econômico, minha subcategoria aqui nesse caso, eu vou colocar 02.6.1, espaço, tracinho, lote econômico para produção. Vou adicionar. E aqui embaixo eu tenho lote econômico para produção. Vou criar mais um subitem aqui só para a gente poder encerrar. Para lote econômico, mais uma vez. Então, eu vou vir aqui, vou escolher aqui lote econômico.
e vou criar aqui um 02.6.2, que é lote econômico para compras. Um pouquinho de ortografia. E adicionei a categoria. E você pode ver aqui que esses dois subitens, essas duas categorias aqui já estão esperando para que eu coloque as questões. Aqui não ficou padronizado. Vou clicar aqui na engrenagemzinha só para eu poder padronizar aqui minhas categorias, colocar o hífen, vou salvar. Então tá aqui, ó, as categorias prontas para eu poder inserir as minhas questões. Então, sobre categorias, é basicamente isso que eu tinha a falar com vocês. Se gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal, porque todos os vídeos que eu for criando de Moodle para professores, se você clicou em notificações, você vai estar recebendo de antemão. Então não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal e dar uma força pra gente, tá? Te vejo, um abraço, tchau!